Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel da SSG Business IT. Eu vou estar apresentando aqui para vocês um método, tá, de visualização de dados que é bastante útil se vocês estiverem utilizando uma base muito grande de dados ou que tem muitos itens e vocês precisam ter uma noção geral de como é que tá vinculada a informação que vocês querem extrair dessa base, tá? E ela é muito útil, vai ser muito útil no seu dia a dia. Quando vocês se depararem com esse tipo de situação. Então eu vou ensinar vocês aqui como é que vocês vão estar criando a tabela dinâmica, ou no caso se vocês estiverem utilizando o Excel em inglês, a pivot table, tá, para visualização desses dados. Primeiro vocês têm que vir aqui no início, tá? Vocês vão dar um Ctrl Shift, setinha para a direita e setinha para baixo, para estar selecionando todo o intervalo de informação, todo o intervalo da informação, tá? E a partir daqui vocês podem estar vindo aqui em inserir e clicando em tabela. Ele vai criar uma tabela com esse intervalo de informação e a partir dessa tabela vocês vão estar podendo criar uma outra tabela chamada tabela dinâmica para a visualização desses dados. Vocês também podem estar fazendo essa visualização na tabela dinâmica sem a necessidade de ter uma tabela padrão, tá? Somente com intervalo de dados. No caso, vocês vão ter que vir aqui, clicar no Ctrl Shift, setinha para a direita, clicar Ctrl L, que ele vai criar um filtro simples, tá? Porém, vocês vão ter que estar selecionando todo o intervalo para que conste essas informações na tabela dinâmica, tá? Na tabela, se você tiver uma tabela já pronta, ele vai apontar na tabela dinâmica para a plotagem dos dados, né, o nome da tabela. Tá? No caso de um intervalo, ele vai te dar as coordenadas das informações desse intervalo. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma seleção, se eu clicar em tabela dinâmica, ele vai me passar as coordenadas. No caso, ele me passa já o nome da folha, tá? Que seria essa que a gente está trabalhando aqui, no alunos, notas, integrais do UTF. E aqui ele vai puxar de A, ele trava o valor aqui, de A1 até I301. Tá? Que no caso ele vai pegar de A1, ele vai puxar na diagonal e vai trazer até o 301. Tá? Se por acaso a gente tirasse aqui um intervalo e criássemos apenas a tabela, ele já ia registrar aqui. Criamos a tabela. Se você lembra de deixar isso aqui marcado para ele pegar a primeira linha da coluna como cabeçalho. Se vocês desmarcarem, eles vão criar um cabeçalho para essa tabela e vão desconsiderar a última linha. Tá? Então você deixa aqui marcado e aqui você cria a tabela. Tá? O nome da tabela vocês podem alterar aqui, tá? Tabela 6, eu vou colocar aqui minha tabela, só para exemplificar. Deixa aqui minha tabela. Ele não deixa criar tabela. Tá. Perfeito. Aqui a gente vem aqui em inserir. Se a gente clicar em tabela dinâmica, ele vai já identificar a tabela que está nessa folha. E aqui ele vai dar várias opções, usar uma fonte de dados externa, aqui ele vai desselecionar essa tabela e você vai ter que passar uma fonte de dados externas. Aí ele vai captar essa conexão. Isso aqui eu posso explicar de uma forma mais detalhada numa próxima demonstração. Mas aqui, para vocês utilizarem a tabela dentro dessa folha, vocês têm que vir aqui, deixar a seleção dela aqui. Tá? Aqui ele vai buscar dentro do arquivo a tabela ou o intervalo, né? No caso aqui é uma tabela. Aí vocês vão ter que passar para o aplicativo se ela vai ser criada em uma nova folha, no caso uma nova planilha, ou uma folha existente, no caso a planilha existente. No caso, se vocês quiserem passar a planilha existente, vocês têm que passar o local dela
para onde que ela for criada. Tá? Por exemplo, se eu quiser criar nessa folha, eu tenho que passar o nome da folha e a coordenada de onde que seria criada essa tabela dinâmica. Por exemplo, vou selecionar aqui, ele já vai me rastrear a seleção, aluno, notas íntegras, aí vai me passar as coordenadas, o TF8 e tal, ele vai pegar a N6, tá? Ele vai passar a coordenada N6, ele vai criar ela aqui. Aqui, ó, ela criou na célula N6. Tá? E aqui vocês já podem começar a modelar os dados. Ou vocês podem vir aqui e inserir. Novamente, tem que selecionar. Tá? Tabela dinâmica. Minha tabela, nova planilha. Ele vai criar uma planilha nova. Do lado dela e vai passar esses dados para essa planilha. Aqui no caso, se a gente começasse a modelar, a gente pegaria o número do nome. Aqui a gente já pode organizar por sala. Então, aqui ele vai me dar o número de salas totais. Eu posso ver os valores, tá? Colocar na linha de linhas e na linha de valores. Se você colocar na linha de linhas, ele vai me passar as salas em linha. E aqui ele vai me passar os valores. Eu posso colocar também por coluna. Tá? Aí ele vai organizar os dados em coluna ou em filtros. Tá? Você pode organizar aqui, ó, em coluna o nome de sala. Tá? Ele vai fazer uma contagem em coluna também do aluno. Tá? Eu posso colocar aqui a soma de... Ele vai me passar a soma total de todas as notas, tá? Porque ele está contando, então ele vai pegar em cada sala, ele vai contar a ocorrência desse item, que no caso é a história, e vai pegar o valor da ocorrência desse item e vai somar com todos eles que batem com o mesmo item. No caso, ele vai pegar os itens ele vai pegar a ocorrência ele vai pegar o item história, vai pegar a ocorrência, vai pegar o valor dessa ocorrência e vai bater e vai somando com o número de ocorrências que forem apontando dentro do objeto em que ele está sendo armazenado, que no caso é 0. 0 que no caso seria a referência da sala, tá? Então aqui dentro da sala ele está apontando 143, que é a soma. É a soma dos valores desse item. Então isso aqui pode ser qualquer coisa, por exemplo, poderia ser uma nota fiscal, um número de valor, tá? No caso aqui ele está pegando a história. Aqui nesse formato aqui não nos interessa tanto, tá? Porque não nos dá muita informação. Mas a gente pode também modificar o tipo de cálculo que ele está fazendo aqui. A gente vem aqui em configurações de campo e de valor. A gente pode selecionar tanto de contagem, tá? Aqui no caso ele está batendo como soma. A gente pode contar. Ele vai contar o número de ocorrências do item, então ele vai me trazer a contagem dele. Ó. Aqui ele apareceu 29 vezes na sala 1, 22 vezes na sala, perdão, 29 vezes na sala 0, 22 na 1, 32 na 2, 28 na 3, 32 na 4 e assim por diante. Tá? E isso também vai bater com o item de alunos, né? Porque cada aluno ele possui de forma objetiva um item de história. Então ele vai acompanhar a distribuição de alunos por sala. Tá? E aqui você pode também tirar a média. No caso ele vai fazer uma soma, né? É um cálculo. Ele vai somar todas as notas, dividir pela ocorrência e vai me trazer a média. No caso aqui são 5, 4, 5, etc. Tá? E eu posso colocar aqui do lado também para visualizar de uma forma mais simples. Eu não preciso somente visualizar a história, eu posso colocar mais de uma matéria também, ou mais de um dado, né? E estruturá-lo dessa forma. Tá? Eu posso deixar aqui também, visualizar de cima para baixo. Tá? Aqui, esse aqui, não precisa desse aqui. História. Geografia.
soma de história, soma de geografia da sala 1, sala 0. Aqui não fica muito legal. Vou deixar ele aqui. Que não é necessário. Em que ele duplicou. Ok. Vamos deixar como média. E aqui vocês também podem utilizar outros parâmetros, tá? Ele dá vários parâmetros. Aqui. Resumir valores, tá? Mostrar valores. Vocês podem passar aqui também, tá? Podem vir aqui em formato de número, selecionar as casas, enfim, aqui vocês já podem utilizar uma formatação mais avançada, tá? Aqui, no caso, depois eu posso fazer uma apresentação dessa utilização mais avançada, mas vamos utilizar vamos apresentar aqui uma forma genérica de uso. Aqui a gente pode estar criando gráficos, tá? Vindo aqui em coluna agrupada, vocês vão deixar criar um gráfico visual, tá? Que vai estar batendo com as informações que são dadas na pivô, na tabela dinâmica, no caso também. Aqui ele vai me trazer a média de história, tá? A média, aqui se você passar o mouse ele vai me dar o valor exato, aqui ele vai me apresentar visualmente o valor aproximado, né? Através de um desenho, né? Aqui vocês podem estar também alterando o nome que aparece nessa visualização do gráfico. Basta vocês virem aqui, mostrar a lista de campos novamente, virem aqui, configurações de campo, e colocar aqui notas de geografia, por exemplo. Em geografia. Posso fazer isso para história também. Notas em história. Aqui a gente pode deixar como sala. Aqui ó, você vai ver que ele mudou aqui em cima, tá? Aqui ele não mudou, não acompanha. Mas vocês podem vir aqui e fazerem a alteração aqui rapidamente. Deixa a sala. Tá? Ele fica uma demonstração mais simples. Aqui vocês podem estar alterando o design do gráfico. Posso estar selecionando vários tipos de design. Por exemplo, posso deixar esse aqui, esse outro, né? Conforme vocês acharem mais agradável, tá? Lembrando que vocês alterando esses valores na tabela dinâmica, você não vai alterar esses valores na tabela original, de onde estão saindo esses dados, tá? Você pode ver aqui que no de aluno, história, eles continuam com o número da sala, sala não virou salas, número da sala não virou salas, nem história, notas de história nem teve essa modificação aqui. Ele só modifica somente na visualização da pivô. Vocês podem estar alterando aqui sem se preocupar com algum tipo de edição aqui na base original, tá? E isso vale também para essa tabela aqui que vocês criaram, passando a direção, passando no caso, informando para o Excel a localização de onde que seria criado. Você pode utilizar as mesmas regras, tá? Ela tem validade aqui também. Por exemplo, eu posso ver a contagem de aluno, tá? Que vai me passar a contagem de aluno total. Posso também ver gráfico, associar um gráfico. Que eu posso também selecionar, eu posso fazer uma seleção aqui de gráfico 3D, tal, empilhado, tá? Eu posso selecionar um gráfico de linha, eu posso selecionar um gráfico de superfície, radar, histograma, tá? Vários tipos de gráficos podem ser utilizados, uma combinação, tá? Enfim, vou colocar uma coluna 3D.
Você vê que ele já mostra uma coluna 3D. Aqui, ó, número de salas, né? As salas e os alunos. Tá? Série 29. Enfim. Bom, é muito útil, tá? E eu acredito que pode facilitar bastante o seu manuseio com grandes volumes de dados e estarem apoiando vocês nas suas visualizações. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem deixar aí no inbox, tá? Ou nos contatarem por e-mail, tá? Que também está disponível aí no canal. E é isso. Obrigado por terem assistido até aqui e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.